E aí, vamos direto ao ponto. Existe uma história não contada das Américas, sabe? Uma narrativa que foi empurrada para debaixo do tapete durante séculos, dando espaço só para aquela visão clássica e totalmente europeia. Pois bem, o objetivo dessa análise hoje é justamente desvendar essa história real e oculta da nossa formação. E a gente vai fazer isso mergulhando na mente brilhante de uma das maiores pensadoras do século XX. Vamos entender como essa teórica visionária simplesmente desmontou tudo o que se achava que era a regra sobre raça, linguagem e identidade aqui no nosso continente. E a grande mente por trás de toda essa revolução intelectual documentada nas fontes é a Lélia Gonzalez. Olha, Lélia não era só mais uma acadêmica isolada na universidade, não. O trabalho dela traz uma abordagem interdisciplinar tão rica que passeia com a maior naturalidade pela antropologia, sociologia, filosofia e até pela psicanálise. A obra dela funciona como um verdadeiro raio-x das Américas, revelando aquelas realidades cruas de raça, gênero e cultura que tentaram esconder da gente. Ela não apenas estudou a sociedade, ela fez um diagnóstico cirúrgico dela. E para ilustrar bem como ela operava, tem essa citação que é absolutamente genial. Para nós, o racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Pensa nisso por um segundo. A Lélia pegou todas aquelas ferramentas de psicanálise do Freud, do Lacan, que a galera usava para analisar uma pessoa só, e usou para colocar o país inteiro no divã. O que ela está dizendo é que o racismo não é só um problema social. Na verdade, é o sintoma principal de uma doença psicológica coletiva muito mais profunda. O que, claro, nos leva a uma reflexão enorme. Por que uma sociedade, que foi formada na sua esmagadora maioria por povos indígenas e africanos, bate o pé e insiste em se ver puramente como europeia, negando as próprias raízes? Esse é exatamente o cerne do que a Lélia chamou de mito da democracia racial. Essa ideia de que a gente vive numa grande harmonia é, no fim das contas, uma fachada muito bem construída só para evitar que a sociedade olhe no espelho de verdade. E para explicar como a gente chegou nesse nível, ela toma emprestado o conceito de denegação. Na psicanálise, a denegação acontece quando alguém solta um desejo reprimido, mas na mesma hora diz: não, imagina, não tem nada a ver comigo. E ela aplicou isso direto na nossa cultura. O eurocentrismo na América Latina é exatamente isso, uma negação psicológica profundíssima das nossas origens negras e indígenas. A cultura respira essas raízes o dia todo, na música, na comida, no jeito de andar, mas o poder oficial vira e fala: não, imagina, nós somos europeus e civilizados. E bom, como toda neurose, essa aqui também apresenta sintomas bem claros que a autora faz questão de catalogar. Primeiro, a gente tem a ideologia do branqueamento. Isso foi uma política histórica que literalmente tentou apagar a presença negra da população. Segundo, o próprio mito da democracia racial, que só serve para silenciar quem tenta denunciar as desigualdades. E o terceiro, que é talvez o mais violento no dia a dia, é empurrar as mulheres negras para papéis subalternos e cheios de estereótipos, tentando apagar qualquer protagonismo delas. É uma neurose que oprime justamente para manter essa ilusão de controle intacta. Seção 1. A evidência linguística. O português. Então, se a cultura oficial tenta esconder essa herança toda, a Léa argumenta que a prova irrefutável do crime está na nossa própria boca, ou seja, na linguagem. E o contraste é gritante. De um lado, a gente tem o português, aquela língua oficial, acadêmica, que dita a regra europeia do que é correto. Do outro, está o que ela genialmente batizou de pretuguês. E atenção aqui, o pretuguês não tem nada de erro linguístico. É a realidade viva, é a língua que foi moldada e transformada pelas pessoas escravizadas e seus descendentes. É a africanização da nossa língua oficial, cheia de subversão e que, na verdade, sustenta a base inteira de como a gente se comunica todo dia. Agora, como é que essa transformação toda aconteceu no meio de um regime brutal de escravidão? É aí que ela aponta para a figura da mãe preta. Naquele sistema escravocrata, a mulher negra era forçada a ser a ama de leite, a criar os filhos da casa grande. E ao fazer esse papel, a Lélia usa a teoria do Lacan para dizer que ela virou o sujeito suposto saber. Amamentando e ninando aquelas crianças, ela passou secretamente toda a sua linguagem, os valores e a cultura africana para a própria raiz da sociedade. Ou seja, a cultura dominante foi educada por vozes negras. E o DNA desse português está escancarado por todo lado. Sabe quando a fala popular troca o L pelo R ou engole os R's no final das palavras? A elite adora chamar isso de ignorância, né? Mas a Gonzalez argumenta que isso é, na verdade, uma marca estrutural fortíssima das línguas africanas banto. O vocabulário também não nega. Um exemplo clássico que ela dá é a palavra bunda, que é super presente no imaginário do país e que vem direto do quimbundo, lá de Angola. Toda aquela nossa musicalidade ao falar, o jogo de cintura, tudo isso é português puro, questionando de frente a tal da pureza europeia. Seção 2. Redesenhando o mapa. Americanidade.
Bom, é aqui que a teoria dela ganha uma proporção continental, redesenhando o mapa todo com o conceito de americanidade. Essa é a grande categoria política e cultural da autora. Ela não olha só para dentro do país, ela propõe unir a diáspora negra nas Américas inteiras. Ela saca o seguinte: quando a gente usa a palavra americano, a gente está basicamente cedendo ao imperialismo dos Estados Unidos, que tomou essa palavra para eles. E quando a gente fala América Latina, corre um risco gigante de apagar os povos negros e indígenas só para exaltar o colonizador da Europa Latina. A americanidade chega para bater de frente com essas duas ideias ao mesmo tempo. Isso nos leva a uma das sacadas linguísticas mais incríveis dela. Ela pega o termo América Latina e simplesmente troca um T por um D, criando a Améfrica Ladina. E não é só um trocadilho, tá? A palavra ladino traz aquele sentido de esperteza, de sobrevivência, de uma cultura que foi forjada na base da resistência. O objetivo dela é escancarar a neurose, que é a gente tentar ser um puxadinho da Europa, quando na verdade somos um resultado vivo e pulsante de raízes africanas e ameríndias. E o mais fascinante é que essa africanidade tem um peso histórico muito concreto. O texto mostra que, assim como o sistema de opressão foi o mesmo em todo o continente, a resistência também foi compartilhada. A gente tem os quilombos no Brasil, os cimarrones e palenques nos países de língua espanhola, as marronagens lá no Caribe. Tudo isso forma uma grande rede conectada, uma resistência africana espetacular. É a prova de que existe uma identidade cultural super dinâmica que não só sobreviveu, mas se adaptou à colonização. Seção 3. A fundação do feminismo afro-latino-americano. E todo esse resgate da nossa identidade serve como uma grande pedra fundamental para a ação política. Tem uma frase dela que ecoa de um jeito muito forte. As mulheres ameríndias e africanas são parte do imenso proletariado afro-latino-americano. Lélia trouxe a realidade crua da rua direto para o debate feminista. Ela foi lá e apontou que o movimento focado só em mulheres brancas de classe média não dava conta da realidade pesada das mulheres africanas, que são quem de fato sustenta a base material de toda essa sociedade. Então, como é que ela mapeou essa dor? Ela cravou o que chamou de tripla discriminação. Olha só, muito antes de a palavra interseccionalidade virar um termo famoso e super usado nas academias lá do norte, a Gonzalez já estava dissecando a nossa realidade aqui. A mulher não branca na região não sofre só com machismo, não. Ela é esmagada, ao mesmo tempo, por 3 frentes inseparáveis: a raça, a classe e o gênero. É um sistema patriarcal e racista operando a todo vapor, com engrenagens que dependem umas das outras. E a missão que a Lélia assumiu para si foi literalmente implodir essas imagens de controle. Porque a sociedade criou esses estereótipos fechados só para limitar as mulheres negras. A mucama submissa, a mãe preta super passiva, a mulata que é pura objetificação. Ela dissecou sem dó como esses rótulos só servem para justificar a exploração. E a proposta dela? Elevar essas mulheres, tirando-as do papel de objetos exóticos de um sistema racista e colocando-as bem no centro da transformação social, como protagonistas políticas gigantes e essenciais. E o resultado prático de toda essa teoria não ficou só no papel, foi muito além. O legado da Gonzalez não é de ficar em instante. Ela foi lá e fundou os primeiros coletivos autônomos de mulheres negras. Ela estava debatendo as teorias complexas do Jacques Lacan de manhã e organizando o movimento na rua à tarde. Ao juntar toda aquela teoria acadêmica densa com a prática do dia a dia, falando a língua do povo, a obra dela simplesmente expandiu os horizontes do feminismo contemporâneo e ajudou a criar uma rede de solidariedade gigante para as mulheres americanas. O que nos traz de volta para essa obra monumental. As páginas dos ensaios que estamos analisando aqui seguem vivas, sendo lidas e super debatidas hoje em dia. As ideias dela são, sem sombra de dúvida, uma referência obrigatória para quem quer entender perspectivas decoloniais, interseccionais e até psicanalíticas. É material de estudo para muita gente no mundo todo. E a força da escrita dela está exatamente nessa capacidade de pegar dados históricos super complexos e traduzir com uma clareza absurda, usando termos que estão na nossa boca todo dia. E, para fechar, fica uma provocação fundamental que a gente tira de tudo isso. Se a língua falada, o nosso ritmo, o jeito como a cultura respira e se mistura, se tudo isso carrega a prova viva de uma raiz profunda que foi historicamente deixada de lado, o que mais da nossa história a gente precisa reescrever, hein? Mergulhar de cabeça no pensamento da Lélia Gonzalez não é só uma viagem ao passado, é ganhar uma lente nova, super afiada, para entender de verdade todas as complexidades do mundo de hoje. Fica a reflexão para a gente levar adiante.